Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Fundação Santo André. Vamos iniciar o podcast com o tema Sociobiodiversidade, Etnoconhecimento e Políticas Públicas para Povos e Comunidades Tradicionais. Nosso podcast ele acontece no contexto da ASEX, da disciplina de Projeto de Extensão. Vamos começar então, eu vou me apresentar e vou apresentar os nossos convidados. Meu nome é David Matos, eu sou aluno do curso de Gestão Pública, meus colegas também são alunos do curso de Gestão Pública aqui na Fundação Santo André. O Leandro, além disso, é graduado em Gestão Ambiental na USP, e o Lucas, além de ser estudante do curso de Gestão Pública, é bacharel em Ciências e Humanidades e graduando em Planejamento Territorial na Universidade Federal do ABC. Vamos então começar com as perguntas. Primeiro eu vou perguntar sobre o conceito de povos e comunidades tradicionais e sociobiodiversidade. O que são sociobiodiversidade, povos originários e tradicionais? Bom dia. Primeiramente, antes de entrar nessa questão da sociobiodiversidade dos povos originários, um pequeno contexto histórico. Quando o movimento ambiental lá nos Estados Unidos começou a questão da preservação, eles começaram com um modelo que excluía totalmente as populações humanas para preservar a parte cênica, a paisagem. Foi criado o Parque de Yellowstone lá e foi tirado todas as populações que haviam nesse local. E esse modelo acabou sendo exportado para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil, quando as primeiras unidades de conservação foram criadas. Também teve várias desapropriações, várias remoções de população. A sociobiodiversidade é um conceito mais recente, na qual se busca integrar essas populações junto ao seu contexto territorial histórico naquela região, para manter a capacidade deles de subsistência e contar com a ajuda deles na preservação desses locais. Que a gente vê nas notícias recentes de queimadas, desmatamento, as áreas que têm reservas indígenas acabam sendo mais preservadas do que as áreas que estão sob controle só do governo. Primeiro, porque a presença física deles lá já constitui um obstáculo, que mesmo que tenha gente que queira invadir, que queira tomar aquelas terras, tem que lidar com a população primeiro. Não é só como nas terras devolutas fazer o que a gente chama de grilagem, que é uma falsificação de documentos com a ocupação ilegal. Aí a presença desses povos tradicionais, não só os indígenas, mas também caiçaras, coletores, quilombolas, acaba inibindo um pouco a tomada desses territórios, a degradação. Então, esse é o conceito da sociobiodiversidade, abarcar o meio ambiente e as populações, respeitar as diferenças culturais e o contexto histórico de cada território. Agora, quanto aos povos tradicionais e povos originários, a maior parte das definições acaba sendo numa espécie de... Eles estão num campo contrário à sociedade moderna ocidental industrial. A maior parte das definições coloca como povos que estavam antes da colonização ou ocupação ocidental. Mas tem uma definição assim mais propositiva, que são os povos que estão ou fora ou nas margens da sociedade moderna ocidental, que eles têm uma relação histórica, cultural e espiritual com o território, e entendem os ciclos naturais, dependem deles, e seu meio econômico é de subsistência, principalmente.
Posso fazer um comentário? Interessante, Leandro, sua resposta, e você acabou tocando muito no assunto da importância desses povos e suas culturas para o meio ambiente, né? Quer dizer, você ressaltou que a presença desses povos e a relação não consumista que eles possuem, né? Quer dizer, a nossa sociedade é muito consumista, então ela tem uma tendência à degradação. E já esses povos não, eles preservam. Daí vem a importância deles e da cultura deles para a preservação do meio ambiente. Né? Exatamente. É claro, a gente não pode tratar também o mito do bom selvagem, a questão uma questão assim de ignorância tal, porque eles são capazes também de degradação ambiental dependendo das circunstâncias. Há históricos de caciques indígenas que permitiram a exploração, entraram em acordo com madeireiros e mineradores lá para fazer a exploração em suas terras. Tem essa capacidade, mas de forma geral essas populações, devido à sua ligação, que é uma ligação holística com o território, tudo depende do território ancestral, a cultura, a religião, a subsistência. Então, eles acabam tendo esse respeito maior pelos processos naturais, estão inseridos no meio ambiente que se encontram. Em alguns casos, eles até, mesmo sem um estudo acadêmico, acabam fazendo questões de manejo. Por exemplo, né, mitos como da Iara, mãe d'água, e do Caipora, que ela confunde os caçadores, tem os pés virados para seguir, os caçadores seguirem trilhas erradas. Esses mitos, eles acabam revelando entre si um aspecto assim de controle da pesca e da caça que já vem desde antes da chegada dos europeus, ao começar os estudos de gestão ambiental no âmbito acadêmico. Eles já têm desde antes isso, uma forma assim local de controle dessas atividades. Perfeito. Excelente colocação. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesse ponto, Lucas? Ou a gente pode passar para... Eu acredito que é isso mesmo. Talvez a gente só ressaltar que realmente não é a maioria, né, dos indígenas que provocam degradação, que aceitam a exploração dos recursos naturais de forma desenfreada no seu território, né? Infelizmente, uma minoria que existe, como existe em qualquer tipo de população. Então, só ressaltar isso mesmo. Perfeito. Vamos então para o etnoconhecimento. O que é o etnoconhecimento? O etnoconhecimento, né? Os seres humanos, eles são uma espécie que eles somos muito bons em identificar recursos e ameaças quando a gente chega num território. Quando os humanos vão para o deserto, eles conseguem identificar locais de onde tirar água, conseguem obter alimentos, como se proteger do sol e do vento que carrega areia. Quando eles vão quando a gente ocupa as áreas polares, a gente consegue se proteger do frio. Então, o ser humano, ele é bom em identificar esses recursos e ameaças. O etnoconhecimento é a forma como cada população local ele identifica e transmite esses conhecimentos para as próximas gerações. No caso, no contexto assim das populações tradicionais, originárias, muito é feito na questão da oralidade. Ritos, lendas, a mitologia de cada povo, eles são, além de elementos eu não estou dizendo que reduzindo eles a meros manuais de instrução, mas eles trazem consigo também a transmissão desse conhecimento, como que as populações podem caçar naquela região, como que elas podem processar seus alimentos, como que elas podem se vestir, construir as suas residências.
Então, quais são as plantas que têm propriedades medicinais? Então, o etnoconhecimento é essa identificação e transmissão de conhecimento. Fantástico, perfeito. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? A gente pode passar para a próxima pergunta? Pode ser que eu vou falar um pouco disso também mais para frente. Povos originários têm o que se conhece no Ocidente como ciência? Seria, na verdade, a definição do etnoconhecimento nesse contexto? Então, quando a gente ocidental pensa em ciência, ainda mais a gente que já está num contexto da universidade, a gente pensa naquele método cartesiano, né? A identificação de algum fenômeno, a proposição de uma hipótese, o levantamento bibliográfico para ver o que já foi dito, o que já foi feito naquela área, o estudo e a conclusão, transmissão desse estudo, que é aquela publicação, revisão de pares. Então, se for pensar nessa estrutura, é meio difícil dizer que povos originários têm. Mas eles claramente têm um modelo assim que segue quase esse roteiro, que eles identificam alguma necessidade ou algum fenômeno e eles investigam. Como, por exemplo, a mandioca, né, falando de das culturas mais importantes para os indígenas. A mandioca, ela tem compostos que podem virar cianeto, ela é venenosa. Quando você rompe uma raiz de mandioca, ela começa a fazer os processos lá, catalisar junto com os compostos que ela tem lá, que libera cianeto. Como que os indígenas identificaram que eles poderiam utilizar a mandioca como alimento se ela tem esse veneno? Eles sabiam, né, da existência dele, do veneno, porque os animais evitavam essa raiz. Aí eles começaram a usar esse veneno, né, o cianeto, nas suas armas primeiro. Flechas, os dardos de zarabatana. E eles identificavam que com o tempo ele ia perdendo a capacidade esse veneno ia perdendo essa capacidade. Então eles tinham que colocar de novo na ponta da flecha. Foi com base assim de identificar que com o tempo, com alguns processos, né, se ia na água, por exemplo, que ele perdia esse efeito, que eles começaram a pensar na possibilidade de que talvez houvesse um processo que desse para consumir a mandioca, né? Então, eles chegaram, né, depois de alguns experimentos, no processo atual que tem que cozinhar por, se eu não me engano, 1 semana. Aí depois eles têm que prensar, né? Eles usavam uma espécie de tecido formado de plantas para prensar, para tirar a água, sobrar só a polpa e depois fazer uma farinha disso. Foi assim que eles identificaram como usar a mandioca brava. Muito interessante. Isso mostra que seria outra pergunta, né? Como é a transmissão desse conhecimento, né? Quer dizer, os próprios experimentos, eles fazem parte da transmissão do conhecimento, né? Muito interessante essa história da mandioca, não conhecia com esse detalhe de riqueza. Não, sim, essa transmissão, como eu disse, eles não tinham escrita, não tinham registro, então se dava com a transmissão do ritual, porque não é só esse formato que eu falei, tem todo um ritual envolvido, e nele está codificado todas essas etapas que precisavam fazer para usar a mandioca brava. E aí, que nem eu falei dos mitos lá da Caipora e Ara, que controlam locais sagrados, que não podia fazer a caça ou que tinha caça limitada, a pesca. E os mitos de criação, às vezes, envolvem, né, o mito Bororo. Eu não vou saber agora de cabeça o mito inteiro, mas quando eles colocam como a humanidade dominou a natureza, eles vão colocando as bestas do céu, do mar, do rio, da terra,
eles acabam descrevendo nesse mito, nessa lenda, as armas e armadilhas usadas para cada tipo de animal que eles dominaram. Então, esse tipo de transmissão, através de lendas, cantos, é como as sociedades de cultura oral acabam transmitem seus conhecimentos. Rituais também. Vou fazer um comentário, Davi? Sim. Tudo isso entra também naquilo que é o folclore, né? Não o folclore como a gente acaba entendendo, que são apenas mitos ou mentira, né? Que popularmente o senso comum acaba dando esse significado, né? Mas folclore como conhecimento popular, conhecimento tradicional, né? Que essas populações elas têm e que são uma outra forma de epistemologia, né? Que é diferente dessa ocidental, que é científica, mas que funciona, é uma epistemologia que é própria dessas populações e tem todos esses saberes, todos esses conhecimentos que são tão válidos quanto os conhecimentos que a gente tem na nossa sociedade, né? Sim. Inclusive são base muitas vezes para o conhecimento dito científico, né? Que aí vem uma empresa de fora, vem fazer uma pesquisa, acaba até muitas vezes patenteando. E leva para fora, faz lá o fármaco e depois vende caríssimo para gente que tinha o conhecimento ancestral aqui. Sim, é o que se chama de biopirataria isso, e infelizmente acontece muito. Pessoal, e como fazer com que essa cultura e esses conhecimentos ligados à população tradicional possam ser benéficos tanto para essas populações quanto para as pessoas ocidentais e urbanas? Bom, primeiro a gente tem que respeitar a autodeterminação desses povos. A gente tem que dar as condições necessárias para que eles desenvolvam suas atividades, sigam os seus ritos, ou condições assim, por exemplo, a demarcação de suas terras, ou a criação de leis que protegem esses conhecimentos, impedir a questão da biopirataria, por exemplo, ou pelo menos que quando ela chega, quando a farmacêutica chega e faz um remédio baseado nesses conhecimentos, parte desses recursos venham na forma, por exemplo, de royalties, talvez, para essas populações. E tem que proteger também essas áreas, porque a gente sabe que tem muitas invasões, tentativas de assassinato de lideranças, proteger mesmo. Mas o principal é deixar eles desenvolverem, a gente não tem que tutelar eles. Sim. Lucas, você teve a oportunidade de participar do censo demográfico, né? No contexto das aldeias indígenas de São Bernardo do Campo. Conta um pouco como foi sua experiência participando do censo em São Bernardo do Campo e quais foram os maiores desafios que você encontrou durante o recenseamento dessas comunidades. Certo, Davi. Obrigado pela pergunta. Vou começar então contando como foi um pouco essa trajetória, né? O censo de 2022 ele aconteceu num contexto muito conturbado. Você lembra que você também trabalhou, né? Para o IBGE. Nós dois fomos lá servidores temporários, né? E o que aconteceu? Foi um contexto primeiro de pandemia, então já foi adiado, que o censo na verdade acontece de 10 em 10 anos. Né? O último tinha sido em 2010, tinha que acontecer em 2020, veio a pandemia, ele teve que ser adiado. Mas depois disso, em 2021, houve um outro adiamento, que aí já foi uma questão de corte de gastos, né? Uma questão orçamentária. Então, o orçamento estava previsto para a realização do censo, não podia ser realizado pelo IBGE, então ele foi postergado novamente para 2022. Então, dentro desse contexto todo conturbado, que ele veio realmente a acontecer. E aí, então, em 2022, eu entrei como ACM, né, que era o agente censitário municipal. Eu era responsável por coordenar 6 ACS, que eram os agentes censitários supervisores. E eles, por sua vez, tinham os recenseadores, né, que eles orientavam. No processo, quando eu entrei nesse cargo, a gente pôde escolher a nossa área de atuação. Então,
Eu fui o segundo a escolher e eu tive a oportunidade de escolher a área que era do Demarque e o Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Porque eu já sabia que nessa área, na região do Pós-Balsa, haviam as aldeias indígenas. Então, por isso que eu fiz essa escolha realmente, porque eu queria já trabalhar o censo nessas áreas. Então, são 4 aldeias. Na verdade, eu conhecia 2 apenas antes da realização do censo, e uma eu fiquei sabendo durante a realização. Então, é a aldeia Guarapaju, a aldeia Quaraí Rechacã, também conhecida como Brilho do Sol, a aldeia Nhamandu-Mirim, que foi a que eu descobri depois no processo, e numa pesquisa recente agora pro podcast, eu descobri que tem mais uma, que é a Pinheiro-Ti. Então agora são 4 aldeias nessa região de São Bernardo. Falando um pouco também da nossa preparação para fazer o censo, ela teve que ser diferenciada para essas regiões, né? Então, como eu falei que a gente estava em contexto de pandemia, então a gente teve que ter todo um cuidado com relação a estar com o esquema vacinal completo, que naquela época já tinha as 3 doses, né? Então todo mundo tinha que ter esse esquema completo. Também com relação a fazer o teste, a gente tinha que fazer o teste antes de seguir as aldeias, e aí aconteceu um fato que acabou também sendo uma dificuldade, né? Acabou atrasando um pouco a realização, que quando a gente foi fazer, eu testei positivo. Eu não tinha mais sintoma nenhum, mas acabei descobrindo, por meio desse teste que a gente realizou na CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, que é a mais próxima, fica aqui no Ipiranga, em São Paulo, que eu estava realmente com Covid. Aí o protocolo na época era 7 dias de descanso, de repouso, e eu fiquei afastado esse período, então isso deu uma atrasada no trabalho, assim, que já foi se prolongando, né? Você lembra? Foi tendo prolongamentos. Enfim, essa foi uma das questões. E o que você aprendeu sobre a cultura e os costumes dessas comunidades indígenas durante o censo? Uma questão que eu comentar antes, que foi importante, que tem a ver com isso, foi a sensibilização que a gente fez com as lideranças indígenas, né? Então, a gente teve que fazer todo um preparo de contato com a FUNAI, para poder chegar, saber as condições de acesso a essas aldeias. Também houve uma questão de barreira linguística, digamos assim, que a gente precisava ter um tradutor, né? Uma pessoa que acompanhasse nas entrevistas, porque muitas vezes alguns, principalmente os mais idosos, não compreendiam o português, então eu precisava ter a tradução desse questionário, né? Então tinha uma pessoa sempre que acompanhava a gente para fazer essa tradução. E outra coisa que eu queria falar também sobre a condição desse acesso, né, que a gente teve que eu insisti, na verdade, num veículo que fosse mais potente, porque a gente estava usando aquele zuninho, sabe, quadrado, antigo, que muitas vezes até podia ficar atolado, né? O rapaz que fazia o recenseamento lá nessa região do Pós-Balsa, ele acabou uma vez já passando por um perrengue lá, e aí, sabendo disso, de antemão, eu insisti com a coordenadora que a gente precisava de um 4x4 para ir lá, né? Caso chovesse. Enfim, no final acabou nem chovendo, mas foi bom, né? Porque garantiu que a gente tinha a melhor locomoção possível, né? E tinha uma parte do território até de uma das aldeias, você tinha que acessar por trilha. A gente teve que fazer uma trilha a pé, né? Que eu acho que também para algumas pessoas pode ter sido também algo novo, né? Um desafio interessante, assim, né? E a gente precisava usar todos os EPIs também, bota, né? Porque vai que tivesse uma cobra, alguma coisa assim. Então a gente teve que fazer essa preparação. E aí quando a gente chegou lá, eu lembro um momento que até que me emocionou bastante, né, na hora. Eu já tinha visitado, eu conhecia o senhor Laurindo, né, que era o pajé, que é o pajé, inclusive, né? Que a gente chama de pajé, mas eles chamam de chamói, na verdade. E ele, quando nos recebeu, ele falou que tinha sonhado com a gente, assim, com a nossa visita. Eu fiquei muito emocionado, porque agora ele perdeu a visão, né? Tá com a visão bastante comprometida, mas aí me remete a essa, que também é uma forma de pensar o etnoconhecimento, né? Que eles têm essa cosmovisão
de que os sonhos eles também são uma realidade, né? Eles fazem parte da realidade e muitas vezes é uma realidade até mais verdadeira, assim. Então, muitas coisas eles aprendem por meio de revelações dos sonhos, né? O sonho é meio como um oráculo também. Então, isso me tocou bastante, né? E eles têm realmente essa espiritualidade muito, muito grande, assim, né? Eu não falei, mas essas aldeias são Guarani e Imbiá, né? Eles são uma etnia específica dentro dos Guarani, que também tem os Guarani Kauá, os Guarani Inhandeva também, se não me engano. E eles têm, dentro da tecoá deles, que eles chamam, né, que a gente chama de aldeia, eles chamam de tecoá, que seria o espaço vital, né, que é o espaço que eles dependem para a manutenção da vida, do modo de ser deles, né? Todo o território, então, ali intrinsecamente, como você falou, Leandro, de forma holística, eles dependem desse território para poder ter o modo de vida deles. Então, dentro da tecoá tem a casa de reza deles, né, onde eles fazem lá os rituais, né, onde eles professam a fé deles, a Nhanderu, que seria uma espécie de Deus também, criador para eles. E o seu Laurindo, ele faz curas, né, com garrafadas, então ele atende pessoas lá na aldeia, né, para fazer esses remédios naturais, né, que aí entra muito também nisso que o Leandro estava falando, né, que eles têm conhecimento das plantas medicinais e sabem fazer, né, esse processo de cura, né, através dessas garrafadas. E um outro caso bem curioso que aconteceu, aí foi em outra aldeia, na Guarapaju, que no momento que a gente chegou lá, em uma das visitas, a gente não pôde fazer a coleta dos questionários no dia, porque havia uma restrição, que um jovem da aldeia estava passando por um momento de dificuldade espiritual, e aí toda a aldeia, toda a comunidade estava na casa de reza voltada para fazer esse processo de cura, né? Que é uma relação muito diferente do que a gente tem na nossa sociedade, né? Você realmente entende que é uma comunidade ficar voltada ali para esse processo, né? Para esse processo de recuperação, né? Do indivíduo, né? Nem sei se eu posso falar que é indivíduo, né? Se eles tratam tudo de forma tão coletiva, assim. Poxa, incrível, que experiência fantástica, realmente. E qual a importância do censo, né? Qual a importância de incluir as comunidades indígenas no censo demográfico? Como os dados coletados podem ajudar na formulação de políticas públicas para essas comunidades? Certo, então, Davi, como o Leandro disse no final da fala dele, é muito importante, principalmente para reconhecer o direito que essas populações têm ao território delas e a própria existência delas, né? Então, coletando esses dados, você consegue comprovar quantos são, né, onde eles estão vivendo. Eu acho que a primeira coisa é isso, né? E isso gera argumentos, inclusive, contra a tese do marco temporal, que foi declarada inconstitucional ano passado pelo STF, e mesmo assim foi aprovada uma lei no Congresso, né, incorporando essa tese, que diz que os indígenas têm direito apenas às terras que estavam ocupadas na época da promulgação da Constituição de 1988, o que é errado, porque a gente sabe que houve vários processos de expulsões dentro de 500 anos, né, de invasão, em que eles foram retirados dos seus territórios. Então não faz sentido nenhum essa tese, tanto que ela já foi derrubada, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e mesmo assim eles conseguiram, no nosso Congresso, aprovar essa legislação, né. Mas enfim, vou trazer de volta para os dados agora do censo, para dar exemplos, né, de como essa coleta ela é importante, é uma política pública já em si, né, você fazer essa coleta dessas informações. Então, o censo ele descobriu que em 2022 o número de indígenas residentes no Brasil era de 1.693.535 pessoas, né? Que representava 0,83% da população total do país. Só que em 2010 o IBGE contou
no censo também, que eram 896.917 indígenas. Então, houve um aumento expressivo aí de 88,82% dessa população entre um censo e outro. E isso é muito interessante, pode ser indicado também que esse aumento pode ser resultado de uma mudança metodológica também, que no censo de 2022 esse processo foi feito por meio da autodeclaração da pessoa, né? Porque a gente sabe que tem muitos indígenas, inclusive, que vivem em áreas urbanas, né? Já estão um pouco afastados por vários motivos das suas comunidades, né? Então, mas é um número expressivo, né? Esse aumento, e é um indicativo positivo, né? Diante de tantas pressões que essa população sofreu ao longo dos anos, né? Tanto o extermínio, o genocídio que aconteceu, que eles possam resistir e estar nesse número tão, não vou dizer elevado, né? Porque diante do que era antes não é elevado, mas num número expressivo, né? Significativo. Os dois estados com o maior número de pessoas indígenas eram o Amazonas e a Bahia, sua terra. Olha só. Que concentravam 42,51% do total dessa população no país. Trazer outros dados também que eu achei interessante. O maior peso percentual de indígenas concentrava-se na faixa de idade entre 0 e 14 anos. Em terras indígenas, essa faixa de idade chega a 40,54%, então a maioria de jovens, né? É uma grande quantidade de crianças, né? e adolescentes indígenas. Outro dado interessante aqui, que em 2022, 84,9%, que é 1 milhão, das 1,2 milhão de pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade, eram alfabetizadas. E apesar disso representar um aumento na comparação com o censo de 2010, quando foi de 76,6%, ainda ficou abaixo da média nacional, foi de 93%. E trazer só mais um dado aqui, que nas terras indígenas, 95,6% dos moradores não tinham alguma das condições adequadas de saneamento. Então, isso só para dar um exemplo, né, de como que esses dados são importantes para pensar a formulação e implementação de políticas públicas, né, que é o objeto do nosso estudo aqui na Fundação. Exatamente. Então, a gente pensar justamente que, por exemplo, essa questão do analfabetismo, que ainda é um problema nessa população, que existe uma política pública de educação bilíngue, inclusive, né, que a gente tem que pensar também que essas políticas públicas para essa população têm que ser culturalmente adaptadas. Ou seja, a educação deles, eles têm tanto no português, mas também na língua nativa deles, né? No idioma que a etnia utiliza. Então, eles têm que ter contato com a cultura deles, eles têm que reproduzir todas as formas de rituais, de mitologia, de conhecimentos, de saberes. Eles têm que ter contato com isso para que isso não se perca, né? Para que não tenha o que se pensava antes, que existia um processo de assimilação e aculturação desses povos, né? Que eles têm o direito a manter a cultura deles e isso é muito rico, né? Dentro da sociobiodiversidade, né, Leandro? Que você trouxe para a gente. Então, quanto a essa questão de adaptar, né, a educação para as populações, respeitar essas coisas. Teve uma lei no começo desse século que incluiu o estudo obrigatório de cultura e história africana, afro-brasileira e indígena. Isso pode ter sido também um elemento que ajudou a explicar essa parte, esse aumento percentual que teve na alfabetização indígena, que a gente colocou no currículo, está na lei, que a história e a cultura desses povos, dessas nações. Perfeito. Exatamente. Excelente colocação. Agora, tratando sobre o Santuário Nacional de Umbanda, Umbanda e religiões de matriz africana. A Umbanda é um exemplo de elemento cultural de povo tradicional? Então, a Umbanda especificamente, ela é uma religião de matriz africana que ela combina elementos
africana, indígenas, do espiritismo, do catolicismo. Ela é um sincretismo religioso de todas essas influências. Só que ela nasceu num contexto urbano. A origem dessa religião, né, o País Hélio, lá em 1907, se eu não me engano, ele tem ascendência europeia. A gente foi no santuário de Umbanda aqui em Santo André, eu e o Lucas. A gente foi recebido pelo pai Ronaldo, que era o presidente da associação, né, de Umbanda da região. Tem 2.000 terreiros sob o comando dessa associação, né? E ele também tem ascendência europeia. Ele tem, se eu não me engano, é espanhol, né? A ascendência dele, isso. Então, essa é uma religião urbana que tem um número elevado de praticantes que não tem o perfil africano ou afro-brasileiro na sua origem. Apesar disso, né, apesar que sim, num primeiro momento parece que não daria para incluir a Umbanda como um elemento cultural tradicional, né? Essa forte influência africana, mais especificamente Yorubá, mas tem elementos Banto, tem elementos de outros povos da África também. Ela é muito forte na formação da religião. O candomblé, que tem um pouco mais assim de elementos negros, tal. Eles, quando os negros vieram escravizados da África, eles não vieram uma representação da sociedade inteira, vieram de estratos, recortes. Então, a religião que se formou aqui tem esses elementos, não tem todos os elementos das religiões originais lá no continente africano. E se misturou com o contexto local. Então, ela acaba sendo um elemento tanto de vínculo dessa população, que eles foram deslocados contra a sua vontade, tem um vínculo com a sua origem, e elementos de resistência dessas nações que estavam oprimidas aqui, sob o domínio do regime escravocrata. E então ela acaba fortalecendo assim culturalmente esses vínculos entre eles, que no continente africano eram de nações diferentes. Então eles acabam formando esse elemento de resistência. Um exemplo é que aqui fortaleceu-se bastante o culto aos orixás, que promovem a guerra, a justiça, a proteção, até mesmo a vingança. Né, o Xangô é o orixá da justiça, Iemanjá, que é a protetora dos mares, essa população veio em navios, né, então acabou ficando forte. Foi esquecido, por exemplo, aqui o orixá Okó, que ele é o orixá que cuida da fertilidade do solo e da agricultura. Para que uma pessoa escravizada vai rezar pela fertilidade do solo da pessoa que está escravizando ela? Então, a formação do candomblé tem muito disso e acabou originando mais tarde a Umbanda, esses elementos. Então, é possível sim dizer que a Umbanda tem essa questão tradicional cultural, apesar de ter nascido num contexto urbano e de ter uma quantidade razoavelmente elevada de praticantes sem essa origem. Por exemplo, né, o local que tem a maior concentração de praticantes de Umbanda, é uma surpresa para muita gente isso, mas é Porto Alegre. Proporcionalmente, lá é onde tem a maior quantidade de terreiros e praticantes da Umbanda. Não seria um centro com mais população negra como a Bahia. Bem interessante.
E qual a ligação da Umbanda com o meio ambiente? A força vital, né, que é o que eles chamam de axé, ela vem muito da natureza. O Xangô está ligado à rocha, a pedreiras, tanto que a gente vai falar um pouco mais isso quando entrar na nossa visita ao centro de Umbanda, né, ao santuário. Ele foi num local que era uma pedreira. E o pai Ronaldo, ele foi fazer a sua oferenda ao Xangô porque era uma pedreira lá. Mas não é só ele. Iemanjá, naturalmente, tem ligação com os mares. O Oxóssi, que é o orixá caçador, ele tem um vínculo muito forte com as matas. A Nanã, ela tem a ligação com a lama, que é da origem da vida, também tem essa questão parecida até com o catolicismo, né, de ter originado o homem a partir do barro. Então, a Nanã tem essa ligação com a lama, que é terra e água ao mesmo tempo. Então, todos os orixás têm a sua ligação com elementos do meio ambiente e tiram a sua energia vital desses elementos. Aí, os primeiros ritos sempre foram feitos assim em locais de natureza. Como a Umbanda nasceu num contexto urbano, ela acabou tendo que ressignificar elementos urbanos para fazer esses cultos. Praças, cemitérios que costumam ter vegetação, em alguns casos assim até simbolizaram postes como se fossem árvores, em alguns casos. Acaba tendo, para fazer as suas oferendas, os seus ritos, precisa desse elemento da natureza, mas eles tiveram que fazer ressignificações. Visita ao Santuário Nacional de Umbanda. Como foi a visita ao santuário? A gente foi recebido, né, pelo próprio pai Ronaldo, que ele está com 92 anos, mas ele ainda está bastante ativo, está bastante lúcido, tem os problemas de saúde decorrentes da idade, mas ele está com uma energia impressionante para essa idade, bastante envolvido ainda nas questões. Ele ainda é o presidente, né, da Federação de Umbandistas do ABC. E ele fez questão de nos receber pessoalmente, né? Quando a gente marcou por e-mail a reunião, a gente achava que ia ser as relações institucionais, né? Que, se eu não me engano, o nome é Maria, se eu não me engano, que é ela que estava recebendo e respondendo os nossos e-mails. Mas acabou o pai Ronaldo pessoalmente vindo falar com a gente. Legal. E ele contou toda a história de vida dele, como ele conheceu o pai Zélio, que é o codificador original da Umbanda, né? Não sei se dá para falar fundador de uma religião, né? O codificador dessa religião, né? E contou como ele conheceu, né? Como ele chegou aqui ao ABC, toda a história de vida dele e como isso levou à fundação do santuário naquela região que era uma pedreira desativada perto da estrada do Montanhão. Fica mais ou menos na área do Pedroso, entre Santo André e São Bernardo. Aí depois ele levou a gente para dar uma voltinha pelo santuário, mostrou os locais de culto, as estátuas que tem dos orixás, explicou cada orixá o que rege, qual que é o elemento e qual que é o vínculo com o catolicismo. Cada um corresponde a um santo ou alguma outra personalidade vinculada ao catolicismo, né? Ele mostrou todos esses elementos para a gente, mostrou também a parte natural, a cachoeira que tem lá, que também recebe cultos, né, oferendas, assim. Mostrou a parte como foi feita essa recuperação ambiental, né? Uma pedreira é uma atividade que tem
bastante dano ao local, ao meio ambiente do local em que ela opera, né? Como foi feita essa recuperação, tudo. É um local muito bonito, eu recomendo, mesmo para quem não tem, não tem essa espiritualidade, essa religião. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de religião, eu me considero agnóstico. Mas ela transmite uma paz, assim, um senso do sagrado. Sim. Eu não sinto o sagrado, né, por questões pessoais minhas de fé ou de falta de fé, mas ela transmite esse senso. Você tem a mesma sensação que teria, assim, por exemplo, numa catedral de 800 anos. Sim. Perfeito, Leandro. Aí você contou um pouquinho, né, como se estabeleceu, né, na pedreira e como recuperou a área, né? E você até citou um pouco, né, da relação com o, se não me engano, com o consórcio. Você falou que tem qual a relação com o município de Santo André, com o governo municipal? Então, a questão da recuperação, ela foi feita assim, não teve não foi uma recuperação tradicional que vai um engenheiro ambiental, planta-se as mudas, faz todo um estudo. É claro, né, eles tiveram ajuda de uma pessoa que frequentava lá as sessões, fazia suas oferências também, que essa pessoa é formada em biologia. Eles tiveram essa ajuda, mas no geral foi de uma forma assim bastante... Foi de uma forma bastante orgânica, assim. Eles simplesmente se embrenhavam na região de mananciais, eles pegavam sacos de terra e junto com essa terra, ela vinha, claro, né, o material orgânico que estava lá em decomposição, que serviria futuramente de adubo, e as sementes que já estavam nessa terra também. Então, a maior parte dessa recuperação foi feita dessa forma quase que orgânica. Eles meio que eles aceleraram o processo que teria acontecido se tivesse a área deixada intocada lá, que viriam exatamente essas plantas da região, lá dos mananciais, através do vento de animais, viriam essas sementes, eles vieram com os sacos e trouxeram lá e deixaram em toda a área das encostas e tal. E dá para ver que não é um negócio que foi planejado, porque, por exemplo, tem árvores nascendo quase que praticamente sobre a rocha nua da pedreira. O pai Ronaldo falou que sabe que elas vão cair, porque elas não estão firmadas assim num substrato de terra, mas ele vai deixar a natureza decidir quando que elas vão cair, como que vai acontecer isso. Que é parte também dessa visão que veio de respeitar o tempo da natureza, que veio junto com a religião. Ele sabe que vai acontecer, mas a natureza que vai se encarregar disso. Então, foi feita assim a recuperação, aos poucos, trabalho de formiguinha, de uma forma não planejada. Agora, questão da relação com o governo, eles têm uma relação meio ambivalente com o governo, né? Que primeiro, né, eles já tinham esses cultos, essas sessões desde a década de 50 começou, mas a ideia do santuário, o santuário se formalizou em 1972. Está até no plano de manejo do Parque do Pedroso uma foto da sessão inaugural do santuário. Que o pai Ronaldo ele notou que o pessoal cada um abria a sua clareira, estavam destruindo mais a região em vez de trabalhar de forma integrada e holística com a natureza. Então ele pensou em fazer uma área específica para isso, né? Tem a clareira lá, tem as áreas delimitadas para os cultos, para as oferendas, né? Aí os terreiros podem alugar os espaços que o pai Ronaldo oferece lá.
Ele, ao centralizar isso, né, essas áreas que estavam sendo derrubadas se recuperaram por ação natural mesmo, e lá ele comandou essa recuperação conforme o processo que eu expliquei. Sim. Só que em 72 eles estavam fazendo isso a título precário, não tinha algo oficial do governo. E em 85, olha lá, 13 anos, veio o primeiro decreto, e é um decreto, a gente sabe, ele não tem a mesma força que uma lei. O segundo decreto, né, que veio em 91, revogou o primeiro de 85 e deu um pouco mais de segurança jurídica para o santuário, mas ainda era um decreto também. A primeira lei mesmo, que estabeleceu o uso lá, permitiu o uso por parte da comunidade, veio em 2008. De 72 até 2008 não tinha uma verdadeira segurança jurídica. Sim. E essa lei, ela vinculava o uso do santuário ao respeito ao plano de manejo do Parque do Pedroso, que é toda unidade de conservação tem o seu plano. Só que essa lei também tinha que ter um contrato, né, um termo de conformidade, alguma coisa nesse tipo, que até agora não foi firmado. Então, mesmo essa lei sendo mais firme assim do que os decretos anteriores, ainda tem algum risco jurídico. Agora, o santuário tem uma outra proteção legal. Ele é tombado pelo CONDEFAT, que é o Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico do Estado. O CONDEFAT, em 2019, tombou não só o santuário, como outras áreas de terreiros importantes ao longo do Estado. Então, por ser tombado, eles já têm eles têm menos risco em relação àquela falta do termo que precisava conforme a lei. Então, da parte legal, jurídica, é essa relação. Mas o pai Ronaldo, quando a gente esteve lá, ele falou que pelo menos inicialmente o pessoal do parque via eles com muita desconfiança, com muito preconceito. A relação foi se normalizando ao longo do tempo, assim que foi decorrido. O santuário, ele chama, quando tem alguma ocorrência que seja estranha ao funcionamento habitual do santuário, ele chama o governo, eles conseguem agora ter pelo menos essa confiança mútua, assim, mas ainda tem uma certa animosidade por parte de alguns setores dos administradores do parque, mas é uma relação ambivalente, assim. A lei de 2008, né, eles reconhecem inclusive o manejo ambiental que foi feito na região. Tá lá escrito na lei como um dos pontos que foram levados em consideração para a cessão do local. Posso só complementar? Claro. Além do pedido, além do tombamento que existe por parte do governo do estado, eles entraram com pedido de tombamento também a nível municipal, no CONDEFAPASA. E eu não sei como está o trâmite disso, mas eles pediram para ter mais um grau de proteção, né, sobre a permanência do espaço. E dentro disso que o Leandro falou, dessa ambivalência, ficou bem claro quando a gente visitou, né, Leandro, que lá eles têm várias tendas, né, vários terreiros que estão lá dentro, e que é uma forma organizada, né, das pessoas poderem professar sua fé, sua religião, fazerem seus rituais, suas oferendas ali, sem degradar o meio ambiente, né? Pelo contrário, eles fizeram todo esse processo de recuperação ambiental. Dias atrás houve um incêndio
Leandro, que a gente viu que eles foram as pessoas primeiras que relataram que houve um incêndio dentro do Parque do Pedroso, então eles puderam acionar o poder público para poder fazer essa contenção, que é mais um grau da importância, deles estarem lá protegendo esse meio ambiente, né? Então, mais esse sentido, embora ainda pese essa existência de críticos, né, de pessoas que são mais conservacionistas, digamos assim, né? Porque ele está numa área de unidade de conservação ali do Parque do Pedroso, né? Mas gostaria de ressaltar isso, que eles estando lá é muito importante para a preservação do parque. É mais um ponto, né? A presença deles impediu a formação de núcleos de habitação irregular e precária, como em outros lugares do parque tem, por exemplo, a favela do Pintacilgo. Quando eles fizeram o santuário, estava começando a ter, bem naquela área escolhida, alguns assentamentos que foram removidos para o santuário poder funcionar. Se não fosse o santuário, teria tido uma ocupação que teria causado mais degradação do que eles causam, que eles não causam quase nada, né? Toda atividade humana tem algum grau, mas eles não causam quase nada assim, no limite do possível. Perfeito. Lucas, sobre a sua visita ao Quilombo Calunga, em Goiás, conte um pouco suas primeiras impressões, como foi recebido pela comunidade e o que mais te impressionou. Certo, Davi. Essa visita ela aconteceu num contexto de um projeto de extensão da UNB, da Universidade de Brasília, que eu fiz um curso de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais e suas infâncias, né? Era mais focado para o desenvolvimento de políticas para o público infanto-juvenil. E aí, no caso, a gente foi para Brasília, né? E ficamos ali na UNB, e da UNB teve um transporte ali para o Quilombo, que fica ainda a 6 horas de Brasília, né? Ele fica no norte de Goiás. Então foi já uma viagem bem interessante, assim, deu para reparar toda a paisagem do cerrado no caminho. Infelizmente vimos alguns focos de queimadas ainda, de incêndio, né? Inclusive em Brasília a fumaça ainda estava bem forte, né? Porque o Parque Nacional ali também estava pegando fogo. Enfim, mas para falar de coisa boa, quando a gente chegou no Quilombo, a gente foi recebido com um banquete, assim, comida maravilhosa, muito saborosa. Que maravilha. Toda a hospitalidade, assim, da hospedagem também que a gente ficou lá. E o que me chamou muita atenção é que, inclusive, tinha uma caixa d'água, assim, que tinha uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas era algo como: somos muito gratos ao turismo que transformou nossas vidas. Então, faz um tempo que a comunidade abriu as portas para um turismo de base comunitária, que virou uma forma alternativa de geração de renda, né, para essa comunidade, seja na forma dos restaurantes, da hospedagem, dos guias turísticos, né, porque eles estão na Chapada dos Veadeiros, né, então eles estão num cenário de beleza natural muito exuberante, várias cachoeiras. A gente teve a oportunidade também de visitar no segundo dia a Cachoeira Santa Bárbara, que é muito linda. Então, eu vi realmente, né, que tinha um fluxo turístico. Eu fiquei apenas 2 dias lá na comunidade, né, mas deu para perceber que tinha realmente um fluxo turístico interessante, assim, que também, ao mesmo tempo, não percebi que era degradante, então não é uma forma muito exaltada, assim, de turismo. Sim. Então, foi bem interessante observar isso. Perfeito, excelente, mais uma experiência enriquecedora, né? E você poderia falar um pouco sobre a história do Quilombo Calunga e sua importância cultural? Quais são as principais tradições e práticas culturais que você observou durante sua visita? Claro. Então, o Quilombo Calunga, o que é um quilombo, né? O quilombo é uma formação de vida que os negros que foram escravizados, né, naquela região, principalmente com relação à mineração, ao garimpo de ouro, que fugiam, se rebelavam, resistiam a esse processo de opressão e iam se instalar num lugar mais distante possível, né, de difícil acesso. Então, essa região aí
da Chapada, tem várias conformações de morros, né, vales, então eles foram realmente para uma região que fosse de difícil acesso, tanto que eu falei que é 6 horas de Brasília ainda, de ônibus, né, de carro, enfim. Então, tem esse lado, estima-se que eles estão lá há cerca de 300 anos, então é bastante tempo. Haviam também algumas comunidades indígenas, né, originárias lá daquela região, que tiveram trocas com os quilombolas, né, com as pessoas que se estabeleceram ali. E atualmente eles são 263 mil hectares, é o maior quilombo em extensão territorial do Brasil. Eu visitei apenas uma parte deles, né, que é a comunidade de Engenho 2, que é aquela que fica mais acessível, né, realmente. E mesmo a mais acessível, você vê que ainda é uma grande jornada para chegar lá, né? E eles estão, então, abrangendo 3 municípios, que é o município de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Eu pude perceber, na parte cultural, que eles também têm esse uso muito forte das plantas medicinais, né? Eles têm realmente para fazer garrafadas também, para curas. Inclusive, tem lá um centro de atendimento ao turista que até vende-se também algumas dessas fórmulas, né, dessas garrafas, dessas medicinas, né? E também teve um dia que eles fizeram apresentaram a dança sussa pra gente, que eu nunca tinha visto também, achei muito interessante, que também é uma dança com elementos afro-brasileiros. Eles também tocam, cantam músicas tradicionais. Foi muito, muito interessante. Convidar a gente a dançar junto também. Então teve toda essa integração, né, esse acolhimento com eles. E também percebi, infelizmente a gente não foi numa data de festividade religiosa, né, mas eles têm várias festas que eles fazem ao longo dos anos, né, que é muito ligado a esse sincretismo, né, que o Leandro estava falando também. Então eles têm a Folia de Reis no início do ano, se não me engano é em janeiro. Tem as festas também em junho, né, que são ligadas a São João, né, que a gente faz por aqui também. Tem festa no Natal, enfim, várias festas que eles fazem, que é onde a cultura também se expressa, junto com essa religiosidade que eu percebi que é muito forte para os Calunga, né? Uma coisa que eu não falei, mas aproveitando, né? Calunga, nos falaram, um quilombola relatou que o significado é uma das plantas medicinais que eles utilizam. Eu também já conhecia outros significados para Calunga, né? Tem algumas pessoas que colocam uma relação com cemitério. Eu conhecia também a relação com o mar, que vem muito dessa cosmovisão umbanto, né, que eu trago aqui na camiseta. Não sei se que vai dar para ver na filmagem, mas que é uma provocação um pouco também, né? Fala menos Foucault, mais Foucault. Não com todo respeito ao Foucault, mas é que no sentido de tornar outras cosmovisões, né, outras filosofias, outras epistemologias que sejam mais valorizadas também, né, mais reconhecidas. Foucault é um filósofo congolês que estudou a cultura Bakongo, que faz parte do tronco linguístico banto. E eles têm esse cosmograma aqui, que é o cosmograma Bakongo, que faz parte dessa cosmovisão. E ele traz a linha de Calunga, que é uma linha que separa o mundo dos ancestrais do mundo dos vivos. Então esse é outro significado que está relacionado com o mar também, porque quando os negros vieram sequestrados para serem escravizados aqui no Brasil, então ficou como se o mar fosse essa linha, essa separação, né, entre o território ancestral deles e o território que eles vieram, né? Então, para trazer um pouco de todo esse significado do que Calunga também representa, né? Incrível, realmente. Só uma última coisa, voltando no que ele falou desse intercâmbio entre quilombolas e indígenas, voltando para a Umbanda, cada orixá lá na África tinha uma relação com uma erva específica medicinal
que eles tinham essa relação direto com essa espécie. Quando os escravizados vieram aqui, a flora era completamente diferente, não tinha essas espécies. Então, com a ajuda do conhecimento indígena tradicional, foram apropriadas novas espécies para cada orixá daqui. Olha que interessante. Muito. Nunca mais eu vou ver a palavra calunga do mesmo jeito. Eu realmente aprendi bastante. Antes disso era só a loja, né? Justamente. Com relação aos desafios e conquistas, quais são os principais desafios enfrentados pela comunidade calunga atualmente? Você poderia destacar algumas conquistas recentes da comunidade? Sim, Davi. Então, com relação aos desafios, a questão principal do Brasil, eu acredito, é a luta pela terra. E lá não é diferente. Então, eles enfrentam esse desafio principalmente da titulação das terras devolutas, né? As terras devolutas são as que pertencem ao Estado. O que acontece? Apenas 14% das terras dentro desses 263 mil hectares que eu falei, apenas 31 mil hectares são tituladas, né? Realmente eles têm o documento, né? Efetivamente. Outro desafio que eles têm lá é entre o debate do título coletivo e o título individual. Porque diante do assédio que acaba acontecendo, da grilagem, do avanço da mineração, o avanço do agronegócio nessas terras, que inclusive no passado já foram ocupadas boa parte desse território, né? Eles têm esse assédio para muitas vezes querer o título individual, que aí seria falar que é minha propriedade, não um título coletivo ali da comunidade, porque assim essas pessoas poderiam comprar essas terras. Então há muito esse assédio que acaba gerando divergências dentro da própria comunidade. Então esse é um problema bem sério que eles enfrentam. Então houve essa grilagem, principalmente ali desde a década de 70, vem acontecendo, né, dessa expansão que acontece no centro-oeste, né, do agronegócio, também como eu falei, como lá era uma área rica em minério, rica em ouro, tem muitos minérios ali que as pessoas querem explorar, então há muitos pedidos de lavra, né, para exploração dentro do território calunga. Então esse é um problema bem grande que pode afeta não só eles, mas também pode degradar os recursos naturais, né? Porque como a gente está trazendo aqui, os povos e comunidades tradicionais têm essa relação intrínseca com a natureza, né? E lá não é diferente. Os produtos, as plantas, as medicinas que eles fazem estão totalmente relacionadas ali com o cerrado. Então dentro, inclusive, do território calunga, eles têm a preservação de 80% do cerrado lá dentro do território. Lá fora, nacionalmente, é só de 50% do cerrado, que ainda está preservado, e dentro do estado de Goiás é só 30%. Então a gente vê como é importante que esses povos tenham direito respeitado, reconhecido e efetivado às suas terras, ao seu território tradicional. Outras questões que eles enfrentam lá, embora isso já tenha avançado também, mas o atendimento médico deles ainda é precário, eles não têm médico todo dia lá no posto, né, na UBS deles. Então, é um atendimento que é intermitente, não é feito de forma contínua. Como eu falei, é muito longe. De Cavalcante é um pouco mais próximo, né? Mas ainda assim é uma distância grande. Se alguém passa mal, eles também não têm ambulância. Às vezes acabam levando como carro da própria associação quilombola. Então tem todas essas questões. E aí com relação a conquistas, por exemplo, eu posso destacar, lembrando da fala da dona Getúlia, que participou das atividades com a gente, uma senhora quilombola já bem idosa, mas bastante lúcida. Ela comparou muito a relação dela no passado, né, com a atualidade, que no passado praticamente as pessoas não tinham condições de estudar, né?
As crianças ajudavam na labuta, né, na lavoura, ajudavam os pais na roça, né? Então, muitas vezes brincavam de trabalhar também, né? Era isso, a forma que elas encontravam para ter um lazer, era ali também no trabalho, não tinha essas condições de acesso a estudos que tem hoje, né? Mas acho que nesse sentido, isso melhorou, porque lá eles têm uma escola, que a educação, a gestão, inclusive, atendendo às diretrizes curriculares da educação quilombola, ela é feita pelos quilombolas, porque é isso, assim como a educação indígena tem que ser feita pelos indígenas, respeitando suas culturas e suas tradições, assim também deve ser a educação quilombola, porque eles têm toda uma série de conhecimentos tradicionais da sua cultura que corre o risco de se perder também, porque a gente sabe que muitas vezes as novas gerações não estão mais tão interessadas em se apropriar da cultura oral, né, não tem mais essa paciência nesse ritmo, nesse mundo que realmente todo mundo já tem um celular com acesso à internet, então muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Mas a escola pode ser, né, isso eu ouvi de um quilombola lá, inclusive, que é pesquisador, a escola pode ser também um espaço, então, que vai ajudar nesse sentido de preservar a cultura, que é o que tem que ser feito. E outra questão também que eles trouxeram, principalmente as crianças, é que não há um transporte para as comunidades mais distantes, né, que vão estudar ali na comunidade do Engenho 2. Então, são distâncias muito grandes para serem caminhadas a pé por crianças lá no sol do, do centro-oeste, né, que é um clima ainda muito seco, árido, muito quente. Então é difícil. Nossa. E quando chove também, às vezes tem rios que ficam intransponíveis, né? Então tem toda essa dificuldade para acessar a educação ainda hoje. Então eles trouxeram muito a falta dessa política pública de transporte escolar que pudesse, né, trazer as crianças para a escola, né? Principalmente que estão nessas comunidades mais distantes. E para fazer uma relação com a questão indígena, eu acho que é muito nessa questão do território, né? Porque as terras indígenas também sofrem todas as pressões que eu falei também do garimpo, tal exemplo da terra indígena Yanomami, aí, que está ainda na situação de emergência de saúde pública. Então, tanto os indígenas quanto os quilombolas são essas populações que enfrentam, infelizmente, esse tipo de assédio, esse tipo de pressão que vem de questões econômicas, né, do lucro desenfreado, de corporações, o avanço do agronegócio, da mineração. Mas também para deixar uma mensagem positiva, eu vi muita resistência, assim, muita luta. Eles estão lá muito articulados, né, nessa associação, e agora com essas condições de ter acesso a uma forma de geração de renda sustentável, né, que é o turismo, né, além das outras formas de agricultura que eles têm também, né, de produção desses fármacos, né, desses preparos, né, de garrafadas. Tudo isso mostra que pode ser feito um desenvolvimento que seja sustentável, né, para essas comunidades. Então, a gente não precisa necessariamente apostar ainda nesse processo de exploração de commodities, né, que vão para o exterior, que agregam valor, que agregam lucro para uma quantidade ínfima da população, mas que a gente pode pensar em alternativas de oportunidade, de geração de emprego e renda, de valorização da cultura, dos conhecimentos ancestrais tradicionais da população de outra forma que não seja dessa forma tão degradante, né? A gente tem outras formas de seguir um caminho realmente sustentável, né? Ou como os indígenas trazem, de buscar o bem viver, né? Só para encerrar, né? Tem o Ailton Krenak, grande escritor indígena imortal da Academia Brasileira de Letras, ele diz que ele não está preocupado com a sobrevivência dos indígenas, porque os indígenas já estão sobrevivendo há 500 anos. A degradação do meio ambiente,
as relações de poder ocidentais fazem ele se preocupar com a sobrevivência do homem branco. Os indígenas estão acostumados a sobreviver, a resistir. Nossa, bem profundo o que você falou agora. Bom, pessoal, foi uma excelente entrevista, um excelente bate-papo. Com certeza quem nos acompanhou aprendeu muita coisa. Eu aprendi muita coisa com essas experiências extremamente enriquecedoras, né, que nossos colegas puderam passar, né, reflexões sobre a importância de políticas públicas que atendam comunidades específicas que muitas vezes não são vistas e não são retratadas como deveriam ser. Muita reflexão podemos ter aqui com essa entrevista. Agradecer muito ao Lucas e ao Leandro por esse assunto tão importante e necessário atualmente, por ter trazido melhorias, mas ainda os desafios que a falta de transporte, a falta de acesso à saúde que algumas comunidades, e até mesmo a lente para o meio ambiente, né? Como essas comunidades ajudam a proteger o meio ambiente. Muito obrigado mesmo a vocês. Foi uma excelente entrevista, eu gostei bastante e aprendi muito. Agradeço a você que acompanhou essa entrevista. Vocês têm algumas considerações finais a colocar? Eu só queria agradecer mesmo, agradecer à Fundação pelo espaço, o professor Márcio. Professor Márcio. O Robson que está operando ali, está ajudando a gente aí nessa gravação. Você, Davi, pela condução maravilhosa aí desse bate-papo. O Leandro, meu colega, pela oportunidade. Eu acho que é isso. Obrigado. Eu também, eu faço meus os agradecimentos que o Lucas deixou. Também agradecer a quem se dispuser, né, a ouvir e talvez, quem sabe, continuar a pesquisa a partir desses pontos levantados ou então, não só no meio acadêmico, mas como formas de divulgação, por exemplo, jornalistas, talvez. Quem estiver ouvindo isso, vendo a nosso MesaCast. Muito obrigado, pessoal. É isso. A gente vai encerrando por aqui, então. Um bom dia a todos.